primeiro reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus disse: E vós? Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos em Cristo, você que nos acompanha em casa, hoje no Evangelho, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, porque de fato Jesus já queria compreender o que era que os discípulos viram de Jesus. Quem dizem ser o Filho do Homem? Muitos estavam admirados por Jesus, porque viram curar, libertar, via ele dar vista aos cegos, curar paralíticos, levantar, até também ressuscitar mortos. Então o povo estava muito admirado por Jesus, todas as suas proezas. E muitos diziam que ele era profeta, que ele era um grande homem, que ele era Elias, que tinha ressuscitado. Mas Jesus queria saber o que os discípulos achavam, porque a fama de Jesus se espalhava por toda aquela região. Mas Jesus não estava interessado em saber quais eram os títulos que davam a ele. Claro que seria uma honra muito grande ser chamado de Elias, já que Elias foi um grande profeta, até João Batista, que foi elogiado por Jesus como o maior dos profetas já nascido de mulher. Eram títulos de elogios, mas Jesus não estava querendo saber quais eram os títulos que estavam dando a ele. Jesus queria saber, a partir da experiência dos discípulos, se eles já tinham a capacidade de conhecer Jesus. E quando eu falo conhecer, não é exatamente quando a gente conhece alguém de longe. Eu conheço fulano que é filho de ciclano. É exatamente, meus irmãos, saber a profundidade, a intimidade da pessoa. Os discípulos conviviam com Jesus e já era hora dos discípulos não apenas enxergarem como judeus, porque os judeus apenas enxergavam aquele filho do carpinteiro lá de Nazaré. Não era isso que Jesus estava procurando. Jesus estava procurando pessoas que pudessem compreender de fato que, além de ser o filho do carpinteiro, ele era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, aquele que veio com a missão para resgatar a humanidade perdida pelo pecado. E Pedro, com a experiência que teve com Jesus,
de aprender com Ele, de conviver com Jesus. Por diversas situações, a gente viu até os evangelhos da semana passada, Pedro que sente medo, né? Dos 2 domingos atrás aí, Pedro que sente medo quando vê Jesus caminhando sobre as águas. Ele vai, pede, mas ele fraqueja na fé e afunda. Então Pedro teve várias experiências com Jesus para poder chegar a essa afirmação: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Enquanto muitos ainda estão admirados com os prodígios, com os milagres, achando que é um grande profeta, que é João Batista, que é Elias, eu sei, Senhor, que Tu és o Messias, o meu Salvador, o Filho de Deus. E aí Jesus olha para Pedro e percebe que Pedro já descobriu exatamente aquilo que Jesus queria ouvir. E aí Jesus dá uma grande missão a Pedro, dizendo, a gente sabe que Pedro não se chamava Pedro, se chamava Simão, é o nome de batismo, né? Simão. Mas Jesus muda a vida, muda o nome, muda a história de Pedro a partir dessa missão. Tu não se chamarás mais Simão, tu se chamarás agora Pedro, Petros, pedra. E sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Porque, de fato, Pedro conseguiu chegar à verdade, à sabedoria. E por isso Pedro estava pronto para conduzir os futuros discípulos que a igreja ia adquirir com a missão de Jesus e dos apóstolos. E exatamente isso. Pedro, para nós hoje, é a referência de igreja, que hoje, como sucessor, nós temos o Papa Francisco. Da sucessão apostólica de Pedro, encontramos hoje o Papa Francisco, que continua a perpetuar essa missão de conduzir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque Jesus dá a Simão o nome de Pedro, de rocha, trazendo um exemplo de construção, falando de que é sobre esta pedra que não pode ser abalada, porque uma construção construída sobre uma rocha não pode ser abalada. Ou seja, Pedro, depois dessa profissão, ele não ia ter mais dúvida de que Jesus era o Messias. Quando Pedro fala exatamente, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro estava convicto de que Jesus era o Senhor. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não tem a convicção certa de que Jesus é o Messias. Às vezes a gente tem dúvidas de muitas coisas. E essas dúvidas é que nos afastam exatamente da verdade. Jesus só conseguiu dar a Pedro essa missão de conduzir a igreja porque Pedro era convicto de sua fé. Talvez hoje a pergunta que nós podemos fazer para cada um de nós, você que está em casa, e nós somos convictos da fé que abraçamos? Porque se não formos, qualquer pessoa que vier com ideologias ou com qualquer outra doutrina, a gente logo cede, porque nós não somos convictos daquilo que acreditamos. Graças à convicção de Pedro, a experiência que ele teve, porque essa resposta precisa ser uma experiência pessoal. Às vezes a gente quer colocar nos outros que acreditem em Jesus ou que vão frequentar a igreja, mas Jesus, quando a gente fala de conhecer a Jesus, que não é apenas conhecer de nome ou ouvir falar, é uma experiência pessoal de cada um. Nós só vamos descobrir o grande tesouro de ser cristão quando tivermos essa experiência de Pedro, de verdadeiramente proclamar, não com a boca, não porque ouviu falar, mas por uma experiência própria, pessoal, de que Jesus é o Messias, o Senhor da minha vida. Da mesma forma, nós como cristãos não vamos ter mais dúvidas da fé se tivermos essa experiência autêntica. Pedimos ao Senhor hoje que nos dê uma experiência autêntica com Jesus, a ponto
de nunca mais podermos duvidar da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje temos a alegria